Oi, aqui é a Tamires do Resenhando Sonhos e seja bem-vindo à quarta edição do Lendo em Voz Alta. Nossa, eu tô me sentindo o Edward. Não. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para onde você esteja nos assistindo. Este é um Lendo em Voz Alta inédito, nunca visto. É a primeira e única vez que você vai ver este evento acontecendo. Nunca mais vai se repetir esse momento. A gente acordou às 1h30 da manhã e tá que nem dois patetas aqui esperando lançar Sol da Meia-Noite, tá? Mostra pro Brasil que a gente não tá mentindo. Mas, eu não tô com expectativas pro livro, eu estou mais pela adrenalina de ler esse livro, eu acho. Porque é uma coisa muito bizarra, que a gente nunca vai ver de novo mesmo. A gente vai ter esse vídeo quando a gente tiver 75 anos, a Tami vai me ligar assim: vem aqui na minha casa, vamos reassistir. Olha aqui, meu filho, Crepúsculo, então. A vovó tava viva quando lançou o Sol da Meia-Noite. Como essa ideia surgiu? O Léo, durante a leitura de Sombria e Solitária Maldição, falou assim: os únicos livros que eu tenho interesse pra fazer a próxima edição seria não sei o que e Sol da Meia-Noite. E aí eu, vamos! Aí o Léo, imagina a gente de madrugada esperando lançar o livro e começando a ler. E eu, vamos! E o Léo, não! E eu, vamos! Eu tô muito curiosa, depois de ter recém relido a história, de como ela vai pôr o ponto de vista dele em algumas cenas, e se ela vai tentar mudar um pouco a narrativa da história para que ele não soe, de certa forma, problemático em alguns aspectos, sabe? Colocar alguns dos feedbacks que ela recebeu ao longo desses anos sobre as coisas que hoje são tão questionadas em Crepúsculo. É muito estranho, porque eu nunca pensei que eu faria isso na minha vida. 2h da manhã, pra ler um livro. Aí a gente descobre que eles sacanearam o Brasil, a gente vai receber só às 10 da manhã. Eu tava pensando nisso agora mesmo, tipo... Cadê as pessoas surtando, hein? Cadê a Bárbara Sá, hein? A gente vai ficar aqui até, 2h30 esperando. Aí não vai, a gente vai desistir. A hora que a gente botar a cabeça no travesseiro, vai fazer... Que ódio. Será que um dia a gente vai estar muito foda, amigo, e a gente vai fazer um Lendo em Voz Alta em inglês? Pô, tu sabe que eu pensei? Porque foda a gente é, né, meu? A gente só falta coragem. Se liberou só agora nos Estados Unidos, quer dizer que vai liberar no Brasil às 3? Eles não iam fazer isso com a gente. Tem 17 minutos pra esse e-book aparecer, eu estarei indo dormir. Gente, eu nunca quis tanto que alguém cobrasse uma coisa no meu cartão. Custa cobrar, meu. Tá sendo bem mais emocionante do que a gente achou que seria já. Só pra deixar claro, tá? Hoje, 8 da manhã, daqui a algumas horas, eu e o Léo estaremos trabalhando um dia inteiro de trabalho pra depois nos reunirmos de noite, de novo, pra seguir lendo esse negócio. Caso você não tenha percebido que isso é um grande esforço que a gente tá fazendo, está aqui dito com todas as palavras. Não parece, porque nós somos ótimos atores. Em frente às câmeras, a gente tem uma beleza sem igual. 2h20. Opa! Pedido enviado. Alright, this is it, people. Let's move. Let's go. Tu enviou, mas o livro não tá aqui? Que envio foi esse, hein? Chegou. Chegou o seu? Não. Estamos na expectativa para você agora. Que já tá dizendo que foi enviado como sucesso para Kindle de Tamires, mas o Kindle de Tamires não recebeu. Aqui na biblioteca do celular tá aparecendo. Dedico este livro a todos os leitores que nos últimos 15 anos se tornaram parte tão importante da minha vida. Quando nos conhecemos, muitos de vocês eram adolescentes com olhares encantadores e radiantes, cheios de sonhos para o futuro. Espero que nesses anos que se passaram vocês tenham concretizado seus sonhos e que torná-los realidade tenha sido ainda melhor do que vocês imaginavam. Oh, fofo! Tradução de Carolina Rodrigues, Flora Pinheiro, Gil Alonso, Maria Carmelita Dias e Marina Vargas e Viviane Diniz. Muito obrigada, pessoal. 8. 67 pessoas envolvidas. Parabéns, meninas. Vocês são maravilhosas. 1. À primeira vista. Esse era o momento do dia em que eu mais queria ser capaz de dormir. Ensino médio. Talvez purgatório fosse uma palavra mais apropriada. Se havia alguma... Eu já gostei. Aquele debochado.
Se havia alguma maneira de reparar meus pecados, sem dúvida, essa experiência devia ajudar. Era difícil se acostumar ao tédio. Cada dia parecia mais insuportavelmente monótono do que o anterior. Talvez até desse para considerar aquilo minha própria versão de dormir. Foi a forma que encontrei de abafar o fluxo de vozes tagarelando dentro da minha cabeça, feito a correnteza de um rio. Nossa, o texto já tava muito diferente. Viu o novo... Aleluia! Chegou? Aleluia! Quando se tratava da mente humana, eu já ouvira de tudo e mais um pouco. Naquele dia, todos os pensamentos eram consumidos pelo drama trivial de uma nova adição ao nosso diminuto corpo estudantil. Sua mente... Ai, como ele é Como a gente vai ver a cabeça dos outros? Sim, deve ser por isso que o livro é grande, né? Tô sentindo uma coisa muito boa. Coraçãozinho. E então desviando os olhos rapidamente quando viu que eu ainda observava. Ainda bem que eu não tive tempo de criar esperanças de que ouvir sua voz fosse me ajudar a identificar o tom de seus pensamentos, ou teria ficado instantaneamente decepcionado. Mas aquela voz baixa e tímida não era familiar. Sua pele era tão pálida que era difícil acreditar que ele oferecesse grande proteção no mundo exterior. Eu fui checar o diálogo, tá idêntico. Ai, que legal! Teria que perguntar para Carlisle Cullen is the patriarch of the Cullen family. Carlinhos. Carlinhos. Depois de já, Carlinhos. Seu cheiro me atingiu como um arriete, como uma granada. Não havia imagem violenta o suficiente para descrever a força do que senti naquele momento. A garota se sentaria ao meu lado e eu precisaria matá-la. Gostei, hein? Eu tô muito surpreso com o texto dela. Não parece a mesma pessoa. Eu tô literalmente muito surpreso. A gente se esquece que se passaram 15 anos e ela deve ter escrevido um horror de coisa nesses 15 anos que a gente não leu e ela evoluiu enquanto escritora, né? Então o texto dela deve ter melhorado drasticamente e a gente já tem essa memória de que a coisa já não vai ser muito boa e aí quando pelo menos o texto é redondo, eu acho que já tá fazendo a diferença. Mas eu tô gostando bastante, assim, tipo, do clima que ela tá setando pro Edward, sabe? Eduardo, tá na cabeça dele é interessante. Ao mesmo tempo, isso parece estranho de falar, mas, tipo, a visão que ele tem, assim. E eu digo, é muito difícil você escrever coisas sem diálogos. Tipo, ela colocou muito pouco diálogo. Então, ela até fala na entrevista que ela sofreu muito porque ele tem muita ansiedade, né? 3:02 da manhã. E eu estou feliz. Sim, o nosso saldo está positivo, hein? A gente começou... Eu falei pra vocês, lembram que no vídeo passado eu falei que o 4º livro seria o livro que, olha, ia fazer esse projeto, ó. A segunda sessão, então, mesmo dia. É o mesmo dia, segunda sessão. O Léo tá empolgado, aparentemente. O que tu recebeu hoje, Léo? Mostra pra gente! Boa coisa. Nossa, que legal! Ai, gente, cadê o livro? As testemunhas inocentes na sala de aula, 18 jovens e um adulto, não poderiam sair com vida depois de testemunharem a cena. Ela era louca? Não. É louca, mulher! Essa menina! Nós dois processamos o que ela viu em sua mente e ficamos surpresos. Você vai embora? Sussurrou ela. Todos se viraram para mim. Vou? Perguntei, trancando os dentes. Muito bom saber que a Bella não sabia que ela ia ser morta a qualquer momento. Eu tô achando ele muito mais monstruoso na cabeça dele do que eu achei que ela ia fazer ele. Me lembrou... Aquele livro que a gente leu, nem toque no nome dele. Nem toque. Mas como deveria ser... Sim, como aquele monstro deveria ser. Tô achando muito legal. Não fiquei surpreso por Tânia. Ai, desculpa que eu lembrei de um personagem. Ai, como é bom ler com alguém que conhece as coisas certinho. Ai, tô muito emocionado. Não precisa ser um cavaleiro, Edward. Sorri. Eu deixo você desconfortável, declarou ela. Não. Como é legal usar esse artifício dele saber ler os pensamentos para construir os diálogos, né? Muito bom. A gente deveria estar tacando pau nesse livro, mas a gente não tá. Controlei minhas feições para que minha expressão parecesse desconstruída e despreocupada. Jéssica estava comentando em... Desconstruída. Descontraída. Você precisa aprender a superar as coisas, que nem eu. A eternidade é longa demais para me ver se culpando. Ele é muito bom.
Nesse momento, Alice pegou um pouco do gelo que estivera escondendo e jogou no rosto de Emmett, que foi pego desprevenido. Ele piscou, surpreso, e depois sorriu com expectativa. Agora é guerra, disse, debruçando-se na mesa. Meu, é isso que eu falo, você precisa de personagens cativantes para deixar a história interessante. A Bella não tinha o quê? Ninguém para ficar falando, era aquele tédio todo tempo. Perguntou Jasper. Volte pra casa, vá com calma. Qual é o problema? Interpôs Emmett. Ou ele vai matar a garota ou não vai? Ou vai ou não vai, entendeu? Esse negócio de ficar aí pensando quem vai fazer não tá legal. Suas respostas nunca eram o que eu esperava. Como é que é? Olhando para algum ponto às minhas costas. Mas eles não estão lado a lado? Talvez se ela estivesse assim... Meio estranho, né? Amiga, o que é normal aqui? Fiquei imóvel por um instante, eu senti seu hálito quente roçar meu rosto. Mas como eles estão perto, né? Tá assim já, ó. Não, porque pro hálito, porque ele fala assim, ó, mal chegou a ser um suspiro, mas aí ele sentiu no rosto dele. Ninguém morreu, certo? Certo, falei com os dentes trincados. Não dessa vez. Talvez fique mais fácil, claro. Ou talvez você vá matá-la. Ele deu os Agora que o Emmett, ele não ajuda, ele não colabora. Gente, deixa eu falar um negócio. Toda a vontade que a gente tinha da Alice nos outros livros, de tipo, porque ela é uma personagem muito boa, né? E tudo que a gente, tipo, queria dela tá tendo agora. Então eu tô, tipo assim... Eu tô amando ela e o Emmett. O Emmett é tudo pra mim. Se eu fosse um vampiro, eu seria o Emmett. Again. Você vai matar ou não, hein? Nossa, amiga, você seria um vampirão, ó. Brett voltou a atenção pra garota, que me lançou um olhar feroz, como se eu a tivesse traído. Ah, verdade. Ela era mártir muda, preferia sofrer em silêncio. Brett voltou a atenção pra garota... Ah, tá. Dessa parte eu já li. Porém, não contradiz o que me deixou mais tranquilo. E ela chegou a ficar boquiaberta de surpresa. Gemi por dentro. Como é gemer por dentro? É tipo... Não tem como gemer por dentro. Você que tá assistindo esse vídeo agora, tente gemer por dentro e comenta aqui embaixo se você conseguiu gemer por dentro. Preferencialmente atrelado a um tutorial de como gemer por dentro. Por favor. Então dei as costas e me afastei. Uma das coisas que a gente reclama em Crepúsculo é o quanto ele, através da linguagem dele, ele meio menospreza a Bella, né? Dá termos que coloca ela sempre em fragilidade, como se ela não fosse capaz de existir sozinha. E aqui é interessante que, na cabeça dele, quando ele tá querendo diminuir ela, a importância dela pra ele seja menor, ele usa palavras pejorativas, então essa humanazinha, a frágil, mas quando ele tá analisando ela, ele tá ressaltando qualidades. Ela fala que ela é inteligente, ele fala que ela é corajosa, que ela é altruísta. Não desqualifica o fato de que quando ele expressa pra ela, ele expressa negatividade, mas mostra pro leitor que é uma luta interna que ele tá passando. É aquela velha história da autora tentando justificar o personagem, o boy lixo, sabe? Que não... Enfim, eu acho que eu prefiro que ela use aqui, mesmo que seja uma desculpinha esfarrapada, do que ele ser um escroto total. O livro parece tão mais interessante do ponto de vista dele. Até que ela é uma protagonista de 16 anos. Ele é um cara de 80. Ele é uma pessoa mais vivida, que tem uma linguagem muito diferente que a dela, que já passou por muitas coisas. Tanto que é legal, porque ao longo do caminho dá pra ver várias coisas arcaicas na personalidade dele. Tipo, quando ele xinga e ele fala, nossa, eu nunca falei essa... Aí eu falei uma palavra que eu nunca falei na frente de uma mulher antes, de uma dama antes, ou alguma coisa assim. Isso faz a narrativa dele também ser mais interessante, porque não é o lenga-lenga adolescente, não é aquela coisa, aquele frenesi dela de, tipo, por que ela tá tão atraída? Porque também, relendo Crepúsculo, eu não consegui entender até quase o final do livro, da onde é que surgiu o sentimento da relação dos dois, porque é só ela o tempo inteiro atraída por ele sem motivo, é só porque se ele não tivesse ignorado ela, tido surto na primeira aula, ela não teria ficado obcecada por ele desde o princípio. Então, pra mim, foi muito difícil reler Crepúsculo e enxergar um sentimento verdadeiro se desenvolvendo ali através da Bella. Só que a mente do Edward é muito mais complexa, porque ele tá lutando com muito mais coisas, né? Ele tá lutando com a sede, com o silêncio.
muito ansioso também, né? E aquela coisa clichê que ele falou das estrelas lá, é muito o que você disse, né? Tipo, é muito aquele pensamento antigão, assim. Quando a Stephanie Meyer escreveu Crepúsculo, ela escreveu para adolescentes de 15 anos. Quando ela escreveu Sol da Meia-Noite, ela escreveu para os fãs que hoje estão completando 30, né? Então é um outro público. Não é a galera de 15 anos que está lendo Sol da Meia-Noite. Então eu acho que hoje não é a maior porcentagem de leitores. E quem está consumindo Sol da Meia-Noite não são os leitores de 15 anos, são os leitores adultos que agora estão realizando o sonho de finalmente ter essa história, sabe? Interesting. E eu acho que numa versão assim, o diferencial e o catch que a autora tem que trabalhar é exatamente encontrar argumentos e coisas inseridas na narrativa que vão prender o leitor de uma outra forma. Porque apesar da gente estar lendo uma história que a gente já sabe o que vai acontecer, a gente está se surpreendendo e encontrando coisas novas na história a todo momento, porque são coisas que a gente não sabia, porque são isoladas da realidade do Edward. O primeiro livro da série inteira, ele é o mais paradinho, assim. Primeiro é o mais paradinho? Eu acho o mais parado. Nossa, pra mim é Lua É mais parado. Nossa, é 2/3 do livro, a Bella chorando, ninguém aguenta. Sabe uma outra coisa que eu achei super fofinha? É o fato que ele realmente trata a família dele como uma família, sabe? É o meu pai que eu não quero decepcionar, é a minha mãe que eu não quero decepcionar, que é a pessoa mais doce do mundo, são os meus irmãos que eu não quero decepcionar. Eu achei isso muito bacana, assim. Eu acho que traz um outro lado pra ele, né? Assim, né? É. Olá, pessoas crepusculetes! Galera, foi cancelado na internet hoje, mas não é sobre isso que a gente vai falar. Nós estamos aqui para dizer que hoje completamos um dia de leitura de Sol da Meia-Noite. E vamos começar a nossa leitura, hoje não muito empolgado, porque a vida tá maltratando esses... o dia hoje foi baixo astral, galera. Mas a gente tá aqui para ler, porque a gente tá na esperança de quê? Que a Stephanie Meyer vai melhorar o nosso dia. Fazer a coisa certa não deveria ter sido tão difícil pra mim. Ela rosnou pra mim momentaneamente, sem palavras. Em segundo, ela é minha amiga. Ou pelo menos, vai ser. E Alice é tudo. A gente sempre soube que a Rosalie, não suportava a Bella. A gente sabia também que é porque ela tinha medo que as pessoas descobrissem sobre a família. Mas aqui fica tão mais visível isso. Não, gostei, meu. Só restam 2 futuros pra ela. É um ou o outro, Edward. Eu estava vendo o que ela via, mas... Meu Deus, estou arrepiado. Um dia, ela será uma de nós. Ai, como é bom gostar de coisa ruim. Eu tinha o poder de escolher um caminho diferente. Sempre havia uma escolha. Tinha que existir. Assim como eu a ignorava, ela me ignorava. Nunca mais tentou falar comigo. Pelo que eu percebia, nunca mais nem pensou em mim. Viu como é bom? Você pensa naquele crush. Ele tá me ignorando, vou ignorar ele. Aí o que acontece? Ele tá percebendo que tá sendo ignorado também, aí ele fica triste. Só as técnicas. Aprenda com Bella Swan. Thank you. That's all I want. Ele se sentou à nossa mesa novamente, confortável por estar entre velhos conhecidos, e imaginei como seria o som de seu corpo atingindo a parede com força suficiente para quebrar todos os ossos. Ele tá querendo matar muito, né? Pelo amor de Deus! A inveja enfurecida que havia nos pensamentos dele, inveja de quem a garota preferia em detrimento a ele, subitamente deu um nome à minha emoção. Eu estava com ciúme. Não me diga! Percebeu, Edward? Ninguém reparou. Mike baixou os olhos, bloqueando minha visão de rosto de Bella, através dos pensamentos dele. Eu não ia tolerar aquilo. Virei-me para ler o rosto dela por conta própria. Eu não ia tolerar aquilo. Eu odeio o Mike. Eu quero atirar o Mike contra uma parede. Mike está muito próximo da Bella. Mike desviou o olhar. Eu não vou tolerar isso. Sua forma de pensar devia ser absolutamente diferente da de outros seres humanos. Essa devia ser a explicação para seu silêncio mental. Falar assim me lembra do Aro. Nunca poderia me ver como alguém digno de ser amado. Poderia um coração congelado e morto se partir? Parecia que o meu sim. Poderia um coração gelado e morto se partir? Parece que o meu sim. Ela parecia estar dormindo, embora sua voz tivesse soado muito clara.
Ela soltou um suspiro silencioso e mais uma vez se remexeu na cama. Fique, ela suspirou. Não vá. Por favor, não vá embora. Minha vida era uma meia-noite constante, interminável. Por necessidade, sempre seria meia-noite para mim. Então, como era possível que o sol estivesse raiando em meio à minha meia-noite? Ai, Quando revela o nome do livro no meio da história! Yay! Vou até ler de novo. Minha vida era uma meia-noite constante e interminável. Por necessidade, sempre seria meia-noite para mim. Então, como era possível que o sol estivesse raiando em meio à minha meia-noite? São 10h38 e o meu sol está raiando. É você. Caras, hoje foi sensacional. Ai, tão bom, né? Ser feliz. Estou gostando bastante, mas senti que nessa parte que a gente leu hoje as coisas ficaram um pouquinho morninhas demais. Isso não quer dizer que não estou gostando, mas aí pareceu um pouquinho enrolado demais, sabe? Enquanto ele tá tendo interações, a cabeça dele é legal. Quando ele tá tendo interações com a Bella, quando ele tá vendo interações da Bella e quando ele tá interagindo com a família, a cabeça dele é legal. Quando ele tá sozinho, a cabeça dele não é legal. E aí é por isso que ele tem 700 páginas, porque ele vai passar bastante tempo remoendo na própria cabeça. E aí, amigos, a gente que lute. Após não sei o que, eu corria até Seattle e voltava. E aí eu comia um urso. E aí eu voltava e observava o pôr do sol da meia-noite. Ó a nude. Meu Deus, eles estão Tá brincando. rolando aqui, ó. É isso que tá acontecendo aqui. Os gatos, sabe? Estão brigando. Estamos de volta! Olha ali, mais uma tela diferente do seu Leonardo, né? Até o final deste livro, a gente vai passar por todos os personagens icônicos desta série. Hoje nós temos quem? Carlyle. Ei! Não, tá Ela debochando cortou porque tudo. eu não consigo falar o nome dele em inglês. Pois é, eu sei lá o que acontece. Eu sei que eu tenho um travo no meu cérebro. E aí o Léo ficava debochando de mim que eu não conseguia falar. Fazer o quê, né, galera? Mas, ó, agora a gente tá em 18% do livro, capítulo 6, tipo sanguíneo. Jogando a culpa no amiguinho, né? Ah, A gente joga na cara, não é mesmo? Joga. Ai. Eu acho que em tomar chá muito chique, sabia? Você chegou num patamar, realmente. Olha isso. Delicadamente ergui Bella na calçada e a segurei nos braços, encostando apenas no casaco e na jaqueta jeans, mantendo a maior distância possível entre nossos corpos. Avancei com passos largos na pressa de salvá-la, em poucas palavras, de deixá-la longe de mim. Atônita, Bella abriu os olhos de uma só vez. Me coloque no chão, ordenou com uma voz fraca. Tá tudo bem aí, amigo? Tá frio. Meu corpo estava agitado demais, ávido demais, meus músculos pareciam tensos e o veneno fluía. Ela era tão quente e cheirosa. Ela só teve uma pequena vertigem. Porém, não pensava nem reagia como um. No entanto, que opção haveria? O que foi? Perguntou ela. Nada. Vai. Eu ia dizer que você é macia. Não é natural. E ele é meio assustador. Às vezes, quando ele me encara, posso jurar que está pensando em me matar. Esquisitão. Tu nem sabe, Mike, a quantidade de vezes e jeitos que ele já imaginou em te matar. Você mesmo não parece muito um calouro na escola, disse ela, me despertando da minha divagação. Ó, o bicho tá pegando. Amy te inspirou outra vez. Ela realmente parece saborosa, hein? Um rosnado irrompeu da minha boca antes. O Emmett, né? É um animalzinho. Literalmente! É literalmente um animalzinho, sabe? Sabe o que ele parece? Ele parece aqueles pugzinhos, assim. Adotaria esse pugzinho? Não. E as Emmeters vão Eu não à acho ele gato. Mas e precisa achar? Pra adotar, trazer pra minha casa? E daí se ela tivesse saído? Eu não era dono dela, ela não era minha. A passada de pano agora foi monstruosa, viu? Ela limpou toda a casa dos Cullen com esse pano. Eu odiava tanto que eu mataria por puro prazer. Será que ela ia dizer sim? Ele quer matar o menino. Eu acho que essa deve ser a 23ª vez que ele diz que quer matar o menino. O Mike, né? Por que não mata? O menino não é importante mesmo. Vai lá, mata Mas se ele. o Emmett aqui, ele já teria dito que era pra matar de uma vez.
Ô, tu é perfeita, meu. Obrigada. Tu é macia, velho. Tu é macia. Edmund. Edmund? Edmund! Eu sei de novo no último trecho que ela leu. Era justamente a primeira menção a Edmund Bertrand. Ela não estava sonhando comigo coisa nenhuma, percebi melancolicamente. A autodepreciação voltou com toda a força. Ela estava sonhando com personagens fictícios. Ele é muito inseguro, né? Stephanie Meyer, você está de parabéns, viu? Porque é ridícula e é engraçada e é ridícula. E faz total sentido, inclusive. Ele tá noites e noites observando ela dormir e dizer o nome dele, e aí ele acabou de descobrir, né, na cabeça dele, que na verdade não é com ele que ela tá sonhando. São com os personagens da Jane Austen. Fiquei aliviado quando o pai dela chegou em casa. Deixa eu fazer um comentário. Deixa. À vontade, Edward. Que página a gente tá? 192. 192. A essa altura, em qualquer livro que a gente leu no Lendo em Voz Alta, tá? Em qualquer livro que a gente leu no Lendo em Voz Alta, a gente já tinha encontrado pelo menos uns 2 ou 3 erros de revisão. E esse livro foi feito em tempo recorde e a gente não achou nenhum erro nele ainda. Uma palma pra Intrínseca. Uma palma. Na internet, Peraí. esse livro foi feito em tempo recorde e a gente não achou nenhum nele ainda. A Siri! A Siri! Achando que eu tô falando com ela. Vamos fazer mais uma palma, porque a tradução tá muito boa. Estava usando uma blusa azul escura e a cor realçava perfeitamente seu tom de pele, deixando-a com a aparência de chantilly. As aulas terminaram e Jéssica concordou em buscar. Oh, que comparação horrível. De repente, enquanto ela comia, uma estranha comparação surgiu na minha mente. Por um segundo, vi Perséfone com a romã na mão. O próprio Hades, cobiçando a primavera, roubando-a, condenando-a à noite sem fim. Tentei, sem sucesso, afastar aquela imagem. Sabe o que é engraçado? Quando saiu essa maldita capa que todo mundo detestou, surgiram várias teorias exatamente sobre isso. E sabia o que ia me distrair. Agora, falei. O medo de sua resposta se sobrepondo ao ardor do que sentia. É a sua vez. Meu Deus! 95 páginas, amigo. A gente leu hoje. Agora que ficou empolgante, eu acho que a gente tem que ficar lendo até as 5. Tá. Eu acho que a gente teve uns bons momentos, tá? Mas teve momentos que eu também fiquei um pouco entediada, porque ele fica só se repetindo nos conceitos e tal. Realmente, de novo, trazendo uma alegria. Mas teve vários momentos legais, né? Tipo, a hora que ele tem o negócio lá do livro, que ele fica falando. Interações dele com a família, achei muito legal. Todo o negócio da Rose ali. Eu acho que o Emmett tá sendo um alívio muito, muito cômico pro livro. Quando as coisas parecem que vão ficar chatas demais, ela coloca ele e aí ele faz o bagulho todo acontecer. E eu gostei muito daquele trecho em que ele fala sobre os tipos de amor, tipo, como eles se apaixonaram, cada um das famílias, das pessoas da família. Eu achei muito bonito. Ele sempre ficou buscando esse amor dele e eles pensavam que ele ia se apaixonar pela Rosalie, mas ele não se apaixonou por ela. E é muito legal de ver como cada uma das pessoas ali encontrou o amor de uma forma diferente, sabe? Ai, meu coração que é romântico, aí fica um negocinho assim, sabe? Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, depende de onde e quando você tá vendo este vídeo. Mas estamos na sessão de número 4. Paramos na página 229, cara. Vocês acham aí que é só os Cullen que são rápidos? Posso fazer só mais uma pergunta? Pediu ela, em vez de me contar o que eu queria saber. Eu estava tenso e ansioso, pensando no pior cenário. Ainda assim, era muito tentador prolongar esse momento. Eu deveria ter olhado suas coleções enquanto ela estava fora de casa. Eu não tinha ideia se Bram Stoker e Anne Rice estavam na pilha de livros. Anne Rice, Anne Rice, Anne Rice, Anne Rice, Anne Rice, Anne Rice. Tu gosta de um vampirinho, né? Eu gosto de um vampirinho adulto, que é selvagem. E é claro que também havia nossos governantes à distância, o verdadeiro corpo policial dos vampiros, os Volturi. Nossa, agora minha cabeça foi muito longe, porque agora eu fiquei imaginando, e se a gente conseguisse ler Lua Nova do ponto de vista dele, sem a parte toda depressiva, ele chegando lá nos Volturi, contando, nossa, velho, ia ser massa, ia ser muito massa. Detalhes, preciso de detalhes. Meu Deus, não acredito. Edward Cullen. Bela estreitou os lábios. A gente fica lá.
Pensamento de gestos se atropelaram enquanto ela corria para a primeira aula, virando a cabeça de vez em quando para nos espiar. A história toda, não acredito menos do que isso. Eles tinham combinado de se encontrar um dia à noite, estão saindo juntos. Há quanto tempo? Como ela conseguiu esconder isso? Porque ela ia querer esconder isso? Não pode ter. Verdade, eu vou descobrir. Será que eles deram uns amassos? Engraçado que, tipo, ele fala em meias palavras, mas ele quer que ela leia ele de forma concisa. Palhaço, né, meu? Palhaço. Não é palhaço. É homem, né? Ele desaparece sem avisar, ele aparece do nada, ele responde as perguntas dela com meias palavras, e aí ele tá suspeitando de por que ela talvez tenha dúvidas de que ele vai almoçar com ela. Mil coisas podem ter acontecido. A cadência palpitante de seu frágil coração. Nossa, capítulo 12. Insuportável. O que tá acontecendo nesse capítulo? Nem eu sei. Não estava aí. O que você fez? A gente leu menos que ontem, mas foi o tempo que a gente ficou mais tempo gravando. 3 horas e 25. Hoje não aconteceu muita coisa, só o iniciozinho lá da Bella descobrindo que ele é vampiro, foi legal, né? A visão dele nessa questão toda. Fiquei meio decepcionado porque eu queria aquela frase que eu não sei. E amigo, repete. Eu queria que o Edward falasse pra ela o seguinte: 3 coisas eu estava convicto. Primeiro, Bella era uma humana. Segundo, eu não sabia que poder essa parte teria, que tinha curiosidade sobre mim. E terceira, eu estava incondicional e irrevogavelmente apaixonado por ela. Ela não me viu quando se levantou e foi ao banheiro. Nem mesmo quando tomou um copo. Nossa, que creepy! Mas já sabe você levantar no meio da noite e você não saber que tem uma pessoa sentada num canto do seu quarto. Para! Que música está em seu CD player agora? Perguntei, girando a chave da ignição. Quero saber todos os seus livros preferidos. Por onde eu começo? Mulherzinhas, foi o primeiro livro grande que li. Ainda leio praticamente todo ano. Todos os da Jane. Fahrenheit 451. Ela parecia um pouco estressada, sim. Toda vez que pedem pra gente listar os livros favoritos da gente, a gente parece um pouco estressado. Coca ou Pepsi? Dr. Pepper. Sorvete preferido? Nossa. Não sabe essa resposta pra mim? Nossa, eu acho que você tem muita cara de Pepsi. Sim. Sorvete preferido? De cookie. Pizza? De mussarela. Sem graça, mas é verdade. Time de futebol? Próxima. Basquete? Ela deu os ombros. Não gosto de esportes. Balé ou ópera? Balé, eu acho. Nunca fui a uma ópera. Amigo, sorvete preferido? Flocos. Flocos? Ou creme. Eu acho que é um dos dois. Morango, creme e doce de leite. Pizza? Eu acho que deve ser calabresa. 4 queijos. Sempre peço 4 queijos. Se eu puder escolher uma só, vai ser 4 queijos. Time de futebol? Meu, tu é gremista, né? Eu sou. Eu acertei! Havia algo de muito interessante na mente de Jacob Blake. Era pura e aberta, lembrava um pouco a de Angela, só que não tão reservada. De repente, lamentei que aquele garoto tivesse nascido meu inimigo. Somente era uma das poucas em que era tranquilo estar. Quase serena. Olha o Edward tendo um pensamento positivo sobre o Jacob, não é chocante? E aqui é o momento em que a gente começa a shippar Edward e Jacob. Possibilidade. Agora, Alice, disse enquanto fechava a porta. Ela suspirou. Sinto muito. Queria não ter que ir. Não é real. Interrompi, conduzindo o carro para fora do estacionamento. Eu nem precisava pensar na estrada. Já a conhecia muito bem, mas essa visão não era muito melhor. Alice e Bella abraçadas, as duas brancas como mármore, duras como diamante. Seus pensamentos, era difícil de escrever, se expandiram como se ela estivesse pensando em tudo ao mesmo tempo. Eu vi um emaranhado de fios, cada um deles uma linha comprida de imagens congeladas. Todos os caminhos de Bella estão convergindo para um ponto. Na fragrância que só se parecia com 2 aromas que eu conhecia. O de Carlyle. Sabe o que eu fico pensando quando a pessoa está escrevendo um livro, né? Ela deve pensar assim: gente, eu preciso de uma árvore que cresça na neve. Vai lá no Google. Árvores que crescem na neve. Caducifólias. Aí ela pergunta, mas o que é uma caducifólia? Não sei, só cresce na neve. Vai botar isso aqui mesmo. Eu digo isso porque eu já fiz também. Revelações! Ela podia mentir pra mim ao telefone, mas ainda assim me senti encorajado. O que eu estava fazendo era me aquecer, me afogar em meu amor por Bella. Não seria difícil de continuar. Chegamos a 50%.
Ó, queria dizer uma coisa. Esse capítulo foi ótimo. Gostei também. Eu gosto muito de ver essas coisas. Queria que ela voltasse pro passado mais vezes pra contar essas histórias dele, porque são muito interessantes. Sim. Achei muito legal isso de explicar, tipo, como ele foi criado e como os outros vampiros perceberam os dons dele, né? Eu não tinha dito aquilo pra que ela tentasse ficar ainda mais vulnerável a mim. Tinha dito pra que ela fugisse de mim. Tu não acha que não faz nenhum sentido esse questionamento que ele tá fazendo? Ninguém tem nada a ganhar em ela contar onde é que ela tá ou com quem ela tá. Só ele tem a perder. Por que ele tá questionando tanto? É como se tu fosse sair no teu primeiro encontro com um cara que tu nunca conheceu. Tu tem que avisar tuas amigas, tu entendeu? Pra se acontecer alguma coisa contigo, as tuas amigas saberem com quem tu tava. Só que no caso dele não faz sentido. Não sei se os garotos fazem isso, mas a gente, quando sai em encontros com homens que a gente não conhece, ou jovens que a gente não conhece, a gente avisa tudo às amigas, passa os contatos, nomes, perfil do Facebook. Se acontece alguma coisa, elas sabem com quem a gente tava, ou onde a gente tava. Mas por que ele tá questionando ela? Não faz sentido. Que ele fala que, inclusive, uma das coisas que machucaria a família é que, se ele fizesse alguma coisa com ela, ele seria o primeiro suspeito, porque ele tá passando muito tempo com ela. Mas ela não precisa avisar ninguém sobre isso. Todo mundo no colégio sabe. Então, pra mim, esse diálogo não faz sentido. Você, mocinha e mocinho, quando for sair em encontros, avise alguém que você confie aonde você está indo e quem é a pessoa com quem você tá indo se encontrar, tá bom? E combinem uma palavra de emergência também. É bem importante. Mande a sua localização do WhatsApp ou Também do é uma Telegram. boa. Também é uma boa. Aliás, agora não é pra sair em encontro nenhum. Tá todo mundo em quarentena. Não quero ninguém em casa. Opa, não quero ninguém saindo. É pra todo mundo ficar em casa. Eu encararia isso de frente. Mas eu não aguentaria ver a primeira reação em seu rosto. Bella se mostraria gentil, mas seria impossível disfarçar o instante inicial de choque e repulsa. Por isso, eu lhe daria um momento para se recompor. Nossa, minha voz, ó, já tá sumindo, rapaz. Esse capítulo é grande, hein? 53 minutos, Brasil. Era um caminho perigoso para sequer se considerar. Hades e sua romã. Com quantas sementes tóxicas eu já havia infectado? O suficiente para que Alice Ela tá fixada nessa referência, né? Acho que já é a 5ª vez que ela traz isso. Alice a visse pálida e triste. Oh, merda. Foi a minha ausência. Oh, merda! Eu me perguntei se ela sentia o mesmo medo que eu, o medo de que nossas mãos precisassem se separar. Os olhos de Bella ficaram muito abertos e acessíveis por um segundo, então ela corou de novo e fechou o olhar. Controlou a respiração por um momento e seu sorriso travesso voltou. Cordeiro imbecil, leão, masoquista e doentio. Mas eu não tinha certeza de que aquilo era verdade. Por um lado, sim. Bella me encarou indecisa. Venha, sua medrosa. Suba nas minhas costas. Oh, mudaram a palavra. Venha, sua covardezinha. Suba em minhas costas. Muito bem, medrosa. É um pouco melhor que covardezinha. Oh, posso dizer que essa cena da Campina foi muito boa. Eu achei que foi longa demais. Vários diálogos que a gente já leu em Crepúsculo, ela podia ter dado uma aceleradinha, sabe? Ter falado assim, ai, eu contei pra ela como foi minha reação no primeiro dia quando ela entrou. Aí encurtava 20 minutos do capítulo. Sabe? Porque a gente já leu isso. Obviamente não havia outro caminho a seguir, senão o da franqueza absoluta. Ela tá se divertindo aqui, né? Não sei se tu tá vendo. Concentrei-me na estrada pra que ela não se sentisse julgada enquanto fazia as contas, mas não podia evitar uma espiada com o canto do olho. 60%. Sua expressão era realmente sincera quando respondeu vulnerável. Quero ficar com você. Quer fazer alguma consideração, amigo? Ah, eu só quero dizer que eu tô muito cansado. Ó, eu gostei muito do capítulo da Alicia e eu marquei. A gente leu o 13, o 14, o 15, o 16 e o 17. Marquei ali o laranjinha dela, que é aquele capítulo em que ela fala da visão, né? Tem até um coração. Ah! É legal ver ele contando a história deles, né? É por isso que eu fico assim, tipo, pra que a gente reviveu toda a cena que a gente já tinha lido? É por isso que eu gosto tanto das cenas que eram no passado, sabe? Porque parece que movimenta muito a história. E, tipo, eu não tô ligando muito pra visão dele das coisas que a gente já sabe. Eu tô ligando mais para as coisas novas que ele tá adicionando na história, sabe? Acho que isso é o que mais tá valendo para mim, assim. Eu tô muito animado pro capítulo do basquete não, do jogo lá, do beisebol. Eu amo esse capítulo, eu tô, ó... Talvez a Bella não achasse. Porém,
Porém, a internet acha, Edward. É isso que eu queria dizer, enquanto o Léo recebe um novo pastel, que ele tava ali distraído, tá? Recebendo um pastel, enquanto eu tô aqui recriminando o comportamento do Edward, tá? Desculpa, tô com fome. Senti-me enojado ao pensar que talvez ela não quisesse tirar conclusões até saber exatamente o nível da minha invasão. Será que ela me achava um depravado? Um maníaco? Aí eu falei, talvez a Bella não, mas a A internet gente acha, sim. Isso antes mesmo dela falar. um líquido espesso demais para ser água, provavelmente leite sendo despejado em copos, um prato posto com cuidado na mesa de madeira, pernas de cadeira arrastando pelo chão enquanto Bella se sentou. Amigo, você não acha estranho jantar com um copo de leite? Eu acho. Mas eu não sei se isso é cultural, sabia? Pois é, eu fiquei pensando também, porque Eu lá acho no que café isso é da manhã eles comem adoidado, né? Imagina você comendo um arroz com feijão e leite. Chega a manteiga derrete. Bella quebrou o silêncio agradável. Como foi seu dia? Sua entonação soava distraída, como se sua mente estivesse em outro lugar. A água corria na pia e eu podia ouvir o som da esponja roçando o prato. Charlie ainda estava pensando na lua. É sábado, comentou ele de repente. Aparentemente, Bella não sabia como responder. Coloque os grilhões, sou seu prisioneiro. Enquanto falava, segurei seus pulsos delicados, rindo da imagem em minha mente. Podiam me prender com ferro, o aço ou qualquer liga mais forte ainda não descoberta, mas nenhum desses materiais me deixaria paralisado como o olhar daquela garota humana e frágil. Pelo amor de Deus, Eduardo. Eduardo. Então, se não quer dormir, perguntei. Será que dormir era igual a comida? É tão melhor quanto. Será que eu estava sendo egoísta, privando-a de algo vital? Mas como eu poderia ir embora se ela queria que eu ficasse? Indo, né? É só levantar e ir embora, amigo. Você tem que ter o semancol, né, meu filho? Mesmo assim, foi bom ouvir. Eu te amo. As palavras não tinham perdido a capacidade de me comover. Pelo contrário, eram ainda mais avassaladores. Escolher dizê-las sabendo que eu estava ouvindo significava muita coisa. É engraçado, né, que ela falou eu te amo depois de perguntar do casamento, né? Prioridades. Te amo. Você ia dizer alguma coisa? Além de te amo? Não, a gente é casado, já tá tudo certo. Muito tempo, né? Chegamos à página 500! Faltam apenas 270 páginas. Apenas? Apenas uma coisinha assim, ó. Outra respiração irregular e seus pés se esforçaram para encontrar o chão. Você me fez desmaiar. Essa cena é ridícula demais. Ela é muito ridícula. O bafão de homem que não beija há 300 anos. Mentira, ele tem 104. Ela havia parado de respirar para me beijar. Meu Deus. A Brig disse, meu pai amado. Nossa, essa cena é muito ruim. Provavelmente uma tentativa equivocada de tornar aquilo mais fácil. O que eu vou fazer com você? Ontem eu a beijei e você me atacou. Hoje você desmaia nos meus braços. Ela riu, engasgando. Engasgando com o próprio riso. É nisso que dá ser bom em tudo. É esse o problema, você é bom demais. Muito, muito bom. Está enjoada? Sequência sensacional de diálogos, né? Pelo menos seus lábios não tinham ficado esverdeados. Um delicado tom de rosa se insinuou enquanto eu os observava. Não, respondeu ela com a voz mais firme. Não é o mesmo tipo de desmaio. Não sei o que aconteceu. Acho que me esqueci de respirar. Eu percebi. Jasper a cutucou de leve, como se você não soubesse. Ela já estava do lado de fora num piscar de olhos. Jasper foi mais devagar, saboreando cada segundo perto de nós. Você vai assistir. Nós vamos jogar beisebol. Ela olhou pra mim desconfiada. Vampiros gostam de beisebol? Respondi com uma seriedade dissimulada. É o típico passatempo americano. Agora. O próximo capítulo. A gente, Tamires, tá um deboche essa garota hoje. Tem quem aguente, não. Nem eu me aguento mais hoje. O jogo. Em geral, não havia comida na minha casa, mas eu pretendia dar um jeito nisso em breve. Estava na hora de voltar ao mundo dos humanos. Contanto que estivéssemos juntos, não era um sacrifício, sim um prazer. Você cheira tão bem na chuva. Seu rosto tinha uma expressão cautelosa quando ela perguntou. De um jeito bom ou de um jeito ruim? Os dois. Sempre os dois. Por que seria ruim se ele falou que ela cheira bem? A estrada sumiu em uma pequena clareira, cercada por abetos. Ai, o cobertorzinho está de volta para mais um round. Alice parou a alguns centímetros de distância. Está na hora, entoou solenemente, no estilo oráculo em prol de Bella.
paralisados, imóveis, como se tivéssemos sido talhados nas pedras à nossa volta. Nós aguardávamos. Alice via uma versão do futuro em que o rastreador perdia o interesse e abandonava a caçada. Não significa nada para ele se não houver um prêmio, explicou ela. Parecia a visão antiga, mas eu sabia que era nova, que acabara de ser gerada. Bela, os olhos ardendo em um vermelho tão vivo que quase brilhavam. As feições tão definidas como se tivessem sido talhadas em um diamante. A pele mais branca que o gelo. Sem dúvida, o rastreador desapareceria naquela versão do futuro. Que coisa louca que a gente não fazia a menor ideia que isso tinha rolado, né? Eu tô tipo assim, ó. Pela visão da Bella, ela já era muito boa, porque é uma cena, né, tipo, que ela fica muito eletrizante, assim, mas pelo lado dele, enquanto você lia, tipo, eu visualizava, tipo, um aqui, outro aqui, aí vem o vento e balança o cabelo dela, e o cara olha, até dá uma arrepio. É muito abrupto quando ele puxa ela violentamente, e é muito abrupto quando ele desperta o instinto animal. E depois, quando ele fala que ele é um rastreador, a gente não entende, porque a gente não percebe que ele já viu tudo isso na cabeça dele, né? E eu gosto também dessa coisa de que a Alice não previu que ele chegaria. Então, tipo, eles são todos muito pegos de surpresa, assim, sabe? Ainda assim, Emmett queria deixar claro que o rastreador teria de passar por ele para chegar a Bella. Deu um salto que o lançou por cima do Jeep e caiu direto na carroceria da picape. Lutei para manter o controle da direção quando o carro reagiu à sua chegada. Bella deu um grito, a voz rouca. Cobri sua boca com a mão, abafando o som para que ela pudesse me ouvir. É o Emmett, insinuado. A cena é ótima no filme, né? Que ele só aterrissa, assim, em cima do negócio. Ela me entregou um pedaço de tecido, meias. O cheiro de Bella estava fresco e forte. Enfiei-as no meias chulezentas de Bella. Eu te amo. Você acreditaria que, apesar de tudo que fiz você passar, eu também te amo? Sim, eu acredito. Eu comentei sobre essa frase quando eu li Crepúsculo, porque ela é meio ridícula, né? Apesar de tudo o que eu fiz você passar, também te amo. Quem tinha que dizer essa frase era a Bella, né? Você acreditaria que, apesar de tudo que você me fez passar, eu ainda te amo? Não. Eu não acredito em você, Tamiris. Eu não acho que você me ame. Amigo, tudo que você tá me fazendo passar com essa leitura. Amigo, você tá me chamando de amigo. A gente nunca foi amigo. Corri para leste, seguindo o rastro da Ruiva. Me incomoda um pouco que eles não chamem ela pelo nome. De Victoria, né? É. Investiguei o Parque Nacional Olímpico na volta até a casa de Charlie só para ver se a Ruiva tinha ido a algum lugar interessante. Mas ela parecia ter seguido na linha reta para a água. Não era do tipo que arriscava um confronto. E faz ela parecer tão covarde também, né? Faz. Sendo que no segundo livro ela vem com tudo. É porque você diminui o personagem, né? Ela falou o nome dela, mas ela depois nunca mais repetiu. É, mas eu não vejo um sentido de tirar a importância dela aqui, sabe? A autora não sabia que ia usar ela no arco do segundo livro. Porque o peso que ela dá aqui não é o peso que ela vai dar no segundo. Tipo, a gente não vê essa personagem como uma personagem... E não é como se ela estivesse disfarçando a personagem. Se ela quisesse disfarçar a personagem, ela só podia não ter apresentado a personagem e depois ela ter vindo como vingança porque ela era parceira dele. Sim. Mas ela apresenta, então por que ela diminui tanto a personagem aqui? Que parecia evidente a essa altura. A Ruiva tinha ido encontrá-lo. Eu esperava que alguém tivesse uma ideia, porque minha cabeça estava vazia. A voz da Alice soou no aparelho apressado. Ele está vindo para Fênix, se já não estiver aqui. Eu vi o segundo cômodo de novo e Bella reconheceu o desenho. É a casa da mãe dela, Edward. Ele está indo atrás de Renier, enquanto eu estava a 2.400 quilômetros de distância dela. Quanto tempo até ele chegar? Sibilei. Você sabe? Não exatamente, mas sei. É muito burro, né? Eles teriam levado ela justamente para a cidade que era a cidade dela. Então, é uma coisa que eu também não entendo, tipo, por que foi essa a opção. Mas é só porque é o lugar que ela conhece. Ela não vai dizer, eu vou para o Brasil, entendeu? Ela vai dizer, eu vou para Fênix. Só que tem dois lugares. Quais são os dois lugares que a Bella tá? Poderia estar Forks e Fênix. Então ela tem que ir para um terceiro lugar. Quanto tempo até ele chegar, Sibilei, você sabe? Não exatamente, mas sei que vai ser logo. Não vai levar mais do que algumas horas. Ele estava voando direto para lá. Será que estiveram nos conduzindo para longe dela de propósito? Nenhum de vocês chegou perto da sala de René, certo? Não botamos o pé para fora do hotel. Não estamos nem perto da casa dela. Era longe demais para que correr fosse uma opção viável. Nós teríamos que ir de avião. E um avião grande era o jeito mais rápido. Está ridiculamente ensolarado aqui. Vamos deixar a Esme e Rose ali aqui outra vez. A Ruiva não vai chegar perto delas. Prepare Bella. Vamos manter os mesmos grupos. Emmett, Carlyle e eu o levaremos para algum lugar distante, aleatório, e decidirmos o próximo passo. Você fica com a mãe dela. Estaremos lá quando você pousar. Alice desligou. Comecei a correr ligando para Carlyle enquanto se dirigia para Seattle. Eles teriam que vir atrás de mim. 85%! Última sessão de
Sol da Meia-Noite, desta vez é a vez de It's Edward's turn! As rodas do avião tocaram a pista de pouso, mas minha impaciência se recusava a diminuir. Mas isso só... Ai, eu adorei que já pulou tudo, entendeu? A Bella já fugiu, já tá lá com o James. Já tá pousando aqui o rolê. Gostei. Assim que eu queria que o livro tivesse sido. Com luzes no teto, tábuas compridas de pinho no assoalho, o rastreador à espera. E então sangue, muito sangue. Por que você não foi atrás dela? Perguntei furioso. É exatamente isso que eu tô pensando. O que ela vai responder? Nós dois não somos o suficiente. Ela morreu. Ela não percebera a coincidência. Não havia entendido. Alice se sentia profundamente culpada. Não temos tempo para isso, Alice. Falei em voz baixa e ríspida. Quando eu li esse trecho em Crepúsculo, eu achei ele muito difícil de acreditar, porque a Alice não ouviu nada. O James tá no telefone e diz, Bella, vai para outro cômodo. Daí a Bella vai para outro cômodo. Só que eles têm audição apurada. Sim. Então, independente dele estar falando com a Bella no telefone, a Alice estaria ouvindo a conversa. Porque antes dela dizer vai pro outro cômodo, a Alice estava parada do lado dela. Nossa, eu não tinha... É a Alice que passa o telefone pra Bella, pra do lado da Bella, a hora que o James manda a Bella sair dali e fingir que tá falando com a mãe dela. Oh, uma análise muito criteriosa. Eu não tinha me tocado nisso. Não havia nenhum modelo padrão, tudo tinha sido projetado para corridas, desde os difusores splitter até o enorme spoiler personalizado. As janelas eram tão escuras que, assim, ó, no estado que ele estava, isso não são percepções que ele estaria tendo. É uma descrição muito precisa dos carros. E aí ele tá, tipo, muito percebendo as coisas do nada. Ao lado do câmbio eu vi uma segunda alavanca com 2 botões vermelhos. Gostei mais da dedicação do dono do carro do que do seu senso de humor. Só me restava torcer para que as reservas de óxido nitroso estivessem cheias. Corre! O imenso viaduto em arco que nos levaria à Estrada Norte estava próximo e tinha apenas uma pista com acostamento bem largo à direita. Sabe o que eu espero desse momento? Que fosse uma frase assim, ó. Dirigi sem sequer perceber o que estava ao meu redor. Esse é o Edward, que era a hora do Edward estar aqui. Porque ele estava dirigindo que nem um doido o livro inteiro. Aí aqui ele tá olhando para os arcos, para o acostamento, para o carro. Mas também temia que a decisão de forçá-la em uma vida poderia causar a ela e a mim no futuro. Ainda assim, aquela pequena esperança. Qual? Implorei. Qual era a chance? Carlyle voltou a dar pontos no couro cabeludo de Bella. Tinha fé suficiente na sua ideia para que se julgasse ser necessário terminar de cuidar de seus ferimentos. Veja se pode sugar o veneno. A ferida está bem limpa. Isso vai dar certo? Indagou Alice. Ela olhou para o futuro para responder a própria pergunta. Nada estava claro. Nenhuma decisão fora tomada. Minha decisão não for tomada. Carlyle não tirou os olhos do que fazia. Não sei, mas precisamos nos apressar. A queimação subira pelo pulso, pelo braço, depois se espalharia cada vez mais rápido. Não havia tempo para isso. Mas eu queria gritar, mas eu sou um vampiro. Bella se agitou em uma nova onda de dor, sacudindo a perna quebrada. Edward, deve fazer agora, ou será tarde demais. Os olhos desesperados de Bella imploravam por alívio. Ela estava ardendo e eu era justamente a pior pessoa para salvá-la. Absoluta e literalmente o pior ser no universo inteiro para essa tarefa. Mas era o único que estava presente para fazê-lo. Você precisa fazer isso, ordenei a mim mesmo. Não há outro jeito. Você não pode falhar. Prendi a respiração e me inclinei para levar a boca à palma dela. Selei os lábios em torno do corte pequeno, fechei os olhos e comecei. Eram apenas algumas gotas de sangue. O veneno já começara a curar a ferida. Só algumas gotas no começo. Apenas o suficiente para molhar a língua. O sangue me atingiu como uma explosão. Uma bomba detonada no meu corpo e na minha mente. A primeira vez que senti o cheiro de Bella, achei que me destruiria. Foi como um corte de papel. Já isso era uma decapitação. Meu cérebro foi separado do corpo. Aquilo me tornou inteiro novamente. Eu deixei sua mão cair dos meus lábios. Ergui a cabeça e olhei para o seu rosto. Ainda coberto de sangue, ainda pálido, olhos fechados. Mas calma, sua dor diminuía. Eu ficarei, prometi, com a boca suja de sangue. Tua boca? Ai, que saco! Ah, que bonitinho! Oh. Para! Que saco! Temos um crepusculete emocionado! Eu não acredito que eu tô chorando. Continua. Eu ficarei, prometi com a boca suja de sangue. Sua boca estremeceu em um sorriso frágil. Saiu tudo? Perguntou Carlyle. Ele temia ter usado o analgésico antes da hora, disfarçado a ardência do veneno. Mas Alice vira que tudo ficaria bem. Só fiquei um pouco
como chama? Imerso na cena demais. Aí deu um cisquinho no meu olho assim, mas não é nada demais, já tá tudo legal. Essa cena, tipo, em especial dele tentando se controlar, assim, não sei porquê, mas deu uma coisa aqui dentro. Pela primeira vez, o Lendo em Voz Alta, Tamires me fez chorar. Todo encolhido no chão, paralisado pela agonia, eu rezei. Não rezei pro meu Deus. Eu sempre soube, instintivamente, que não havia uma divindade para minha espécie. Não fazia sentido para os mortais terem um Deus. Estávamos fora do alcance de qualquer poder emanado por um Deus. Nós criávamos nossa vida. E só quem tinha poder para tirá-las novamente era outro da nossa espécie. Terremotos não nos destruíam. Enchentes não nos afogavam. Incêndios eram lentos demais para nos alcançarem. Enxofre era irrelevante. Nós éramos os deuses do nosso universo alternativo, dentro do mundo mortal, mas acima dele, nunca escravos de suas leis, somente das nossas próprias. Não havia um Deus que eu seguisse, ninguém para quem suplicar. Calayon tinha ideias diferentes e talvez, quem sabe, uma exceção pudesse ser feita para alguém como ele, mas eu não era como ele, era maculado como todo o restante da nossa espécie. Então, rezei para o Deus dela, porque se houvesse algum poder mais elevado, benevolente no universo de Bella, sem dúvida nenhuma, ele ou ela se preocuparia com essa filha tão corajosa e bondosa. Se não fosse o caso, não haveria qualquer propósito para tal entidade. Eu precisava acreditar que ela era importante para esse Deus, se é que ele realmente existia. Rezei para o Deus de Bella, com toda a agonia da minha alma perdida e condenada, para que ele ou ela, o que quer que fosse, me ajudasse a protegê-la de mim. O Kindle tá pedindo pra carregar de novo. Essa é a segunda vez nesse Lendo em Voz Alta que eu tô precisando carregar o Kindle. Eu nunca carreguei o Kindle tanto na minha vida quanto nesse lendo esse livro. O que tá acontecendo? Eu tava falando ontem que ontem foi a segunda vez em uma semana que eu carreguei o Kindle. Amazon, se tu quiser patrocinar o próximo Lendo em Voz Alta... Manda um esses pra gente, Amazon. A gente nunca te pediu nada, nadinha de nada. A gente conta a nossa experiência. Tu viu que a gente tá passando por problemas? Eu sou louca por ele. Bem, ele parece muito legal e, meu Deus, é incrivelmente bonito. Mas você é tão nova, Bella. Você parece muito com o Charlie. É cedo demais. Sei disso, mãe. Não se preocupe. É só uma paixãozinha. Está bem, respondeu René. Ótimo. Então ela não está encarando essa história com tanta intensidade. Não está agindo feito Charlie. Minha nossa. Já é tão tarde. Estou atrasada. Bella percebeu a distração momentânea de René. Precisa ir? Eu nunca tinha pensado sobre isso. Que a paixão da Bella pelo Edward era tão intensa quanto o que o Charlie sentia pela mãe dela. Eu só fico pensando, sei lá, imagina o coração, né, romântico, ser apaixonado por alguém. Aí acontece alguma coisa do tipo, vocês não conseguem mais ficar juntos e tal. E você fica o restante da sua vida sofrendo por alguém até você se sentir preparado o suficiente pra conhecer outra pessoa. Sua expressão relaxou conforme ela mergulhava em um estado de inconsciência. Enfiei o rosto na base de seu pescoço e inspirei sua essência abrasadora, desejando mais uma vez, como no início, poder sonhar com ela. Mentira, Epílogo! Eu sabia que era uma eternidade pra Bella. Ela estava ansiosa para voltar à vida normal, se livrar dos médicos, que é não é peculiar que ele tomou a decisão tão antes da gente saber que ele tomou a decisão. Por mais que seja a mesma repetição de algumas das mesmas situações, é como ela conseguiu dar umas percepções que a gente vai ter, tipo, sei lá, no futuro dos livros, sabe? E eu achei isso muito legal. E foi uma das coisas que, pra mim, valeu muito a leitura. Por mais que ele tentasse lutar, ele não ia conseguir reverter a situação, porque, tipo, a primeira decisão que ele tomou naquele primeiro dia na escola é o que definiu todas as coisas que iam acontecer, sabe? Ele falou pra dizer a você, não para alertar você, que o plural é dele, não meu. Jacob ergueu a mão direita, fazendo o sinal das aspas com os 2 dedos. Nós estaremos de olho. Ele aguardou a reação dela, pronto para ir embora. Bella caiu na risada, como se tivesse acabado de contar a piada mais engraçada do mundo. Ela não conseguia parar e falou às gargalhadas. Desculpe por você ter que fazer isso, Jacob. Eu sabia que o futuro era iminente, mas não sabia exatamente quanto tempo eu tinha. Eu havia me comprometido a ficar até que Bella se recuperasse por completo. Então eu ainda tinha pelo menos algumas semanas até ela conseguir andar sozinha. Parte de mim se perguntava se o certo não seria esperar até ela ser mais velha do que eu, como eu tinha planejado a princípio.
Não significaria menos dor pra ela? Seria tão fácil cair nessa versão. Tentei a todo custo evitar essa conversa, mas percebi que Bella ficaria mais feliz se acontecesse logo. Era melhor encarar isso. Engoli toda a dor e todo o pesar e me obriguei a permanecer nesse momento. Eu ficaria com ela enquanto pudesse. Eu já sabia que ela não levava em consideração suas perdas humanas. E ela definitivamente nunca tinha considerado as perdas eternas. Ninguém valia tanto assim. Lembra quando você me disse que eu não me via com muita clareza? Perguntou ela. Você obviamente tem a mesma cegueira. Sei o que sou. Ela revirou os olhos, chateada por minha recusa em concordar com alguma coisa. De repente me vi sorrindo. Ela estava tão ansiosa, tão impaciente por estar comigo a qualquer preço. É impossível não ficar tocado por tanto amor. Então está pronta agora? Perguntei, erguendo uma das sobrancelhas. Sim, engoliu em seco nervosa. Inclinei-me ainda mais em um movimento lento. Meus lábios, enfim, tocaram a pele de seu pescoço. Ela engoliu em seco outra vez. Agora mesmo? Sussurrei. Bella. Esperei que ela ouvisse a devoção na minha voz. Eu vou ficar com você. Enquanto eu puder, enquanto for permitido, enquanto não machucar. Até o sinal aparecer. Até que seja impossível ignorá-lo. Isso não basta? Ela sorriu, mas não se sentia tranquila. Basta, por enquanto. Bella não percebia que o agora era tudo que tínhamos. Soltei a respiração quase como um grunhido. Ela passou a ponta dos dedos pelo meu queixo. Olhe, disse a ela. Eu amo você mais do que qualquer coisa no mundo. Isso não basta? Então, pude dar um sorriso genuíno. Sim, basta, garanti. Basta para sempre. Dessa vez, eu me referi ao verdadeiro para sempre. Meu eterno para sempre. Conforme a noite, finalmente, se sobrepunha ao dia. Me inclinei mais uma vez e beijei a pele cálida do seu pescoço. Acabou! A gente acabou isso tudo! Agradecimentos. Esse livro tem sido minha nêmesis por tantos anos que é difícil me lembrar de todos que me ajudaram ao longo do caminho. Mas aqui estão os maiores apoiadores. Meus 3 filhos incríveis, Gabriel, Seth e Eli, agora homens, que ao se portarem de modo tão admirável nos últimos 15 anos permitiram que eu dedicasse às más escolhas dos meus personagens todo o tempo que deveria dedicar as más escolhas deles. Minha agente, Jodie Himmer, que permitiu que eu escrevesse este livro no meu tempo, preparada para entrar em ação no instante em que eu me sentisse pronta. E Asya Mushnik, a editora mais gentil e perspicaz de todas. Os inúmeros artistas talentosos que criaram sites e fanarts incríveis da saga Crepúsculo. Os inúmeros autores que construíram universos incríveis para os quais pude escapar. Os inúmeros músicos que, sem saber, se tornaram trilha sonora na minha cabeça. E, finalmente, os leitores que ansiosa e pacientemente esperaram por este livro. Eu nunca o teria terminado sem seu apoio. Você permanece a esta página. Escreva seu nome na linha aqui embaixo e, por favor, comemore. Eu acho que quando a gente brincou sobre isso na edição passada, né, a gente foi no meio de uma sessão de Sombria e Solitária Maldição, né, eu disse, a gente podia ler Sol da Meia-Noite, e gargalhou, porque jamais imaginou que eu toparia fazer essa jornada, e na hora eu disse, sim, vai ser muito legal, a gente vai se divertir horrores. Naquele instante eu acho que a gente não media o quanto a gente de verdade ia se divertir bastante com essa leitura e do quanto ia ser nostálgico e ao mesmo tempo a necessidade da gente ter que olhar para essa história com outros olhos agora, que somos leitores muito mais experientes e críticos. Tanto eu e o Léo começamos e terminei, o Léo ainda tá passando pelo processo dele de releitura de Crepúsculo, de enxergar outros pontos dentro dessa trama que a gente não tinha visto antes. Vocês perceberam ao longo da leitura que mesmo relendo e mesmo entrando em contato pela terceira vez com essa história, teve coisas que a gente percebeu pela primeira vez. Acho que a gente teve os nossos altos e baixos, teve partes que a gente gostou mais e outras que a gente não gostou tanto, mas de forma geral eu acho que foi muito positivo, e especialmente poder dividir essa experiência com alguém que é tão fã dessa série e teve uma experiência tão parecida com a minha, enquanto ter Crepúsculo como uma referência de leitor em algum momento da vida, assim, sabe? Eu sempre tive um sentimento com Crepúsculo do tipo, todas as pessoas sempre zoaram esses livros. Depois que a gente leu e que a gente começou a entrar nesse mundo de internet, ou até mesmo, tipo, no meu caso da faculdade, as pessoas sempre zoaram esses livros. É só besteira, não é um tipo de literatura que vale a pena você dedicar o seu tempo. E eu sempre guardei essas coisas
numa caixinha, porque do outro lado eu tava tipo, mas eu não tenho coragem de dizer pras pessoas que eu gosto desses livros. Fazer essa releitura fez com que a gente percebesse o motivo que as pessoas talvez tenham medo de admitir que elas gostam ou que elas sentiram alguma conexão com a história. Enquanto a gente lia, foi tipo, pra mim assim, eu não sinto vergonha de dizer que eu gosto da história, mas hoje eu entendo e tenho ressalvas em relação à postura dos personagens, às escolhas que a Stephanie Meyer teve enquanto ela escrevia. E esse livro, eu senti que ela conseguiu passar pano, porque a gente não pode dizer que ela ignorou tudo o que tinha, porque ela basicamente refez algumas coisas, manteve algumas posturas dela. Então eu penso assim, se ela não tivesse publicado esse livro agora, eu acho que ela nunca mais ia publicar, porque quanto mais os anos passam, mais esse livro ele acabaria se tornando uma coisa muito desnecessária. Eu acho que eu e o Léo, a gente conversou muito sobre essa edição, e hoje eu conversei com os meus apoiadores do Catarse lá nos meus stories, que eu contei um pouco de como estava sendo o backstage pra gente, de que essa edição trouxe alguns desafios que a gente não tinha vivido antes ainda no Lendo em Voz Alta. Essa foi a primeira vez que a gente se propôs a fazer o projeto num tempo estabelecido, porque a gente queria começar a ler quando o livro fosse lançado, fosse algo especial, porque é um momento... Foi ideia minha. E depois eu me arrependi. E até a própria forma como a gente resolveu gravar é diferente, a forma como a gente vai editar esse vídeo vai ser diferente, e o nosso comprometimento com essa história é diferente, porque provavelmente se fosse qualquer outro livro, a gente não estaria fazendo o esforço que a gente faz, e a gente passou por uns dias bem baixo astral, que eu e o Léo, a gente ligava a câmera e se olhava e dizia, a gente só tá aqui porque a gente se comprometeu, né? Porque senão a gente não estaria, então eu acho que tem todo um significado específico. Mas acima de tudo, eu acho que a mensagem que eu quero passar, e aí o Léo pode complementar um pouco sobre o que passa na cabeça dele enquanto a mensagem que ele quer deixar desse vídeo, é que a gente pode ter o direito, e a gente tem que ter o direito, de gostar das coisas que a gente gosta, e de poder consumir essas coisas com liberdade, mantendo sim o nosso senso crítico, porque isso é muito importante. Eu acho que as pessoas ao redor precisam parar um pouco de julgar esse tipo de coisa, porque eu acho que é impossível que hoje um leitor de Crepúsculo não consiga apontar pelo menos 1, 2, 3, 4 coisas que o livro tem enquanto problema. Se é uma pessoa que seguiu lendo, é impossível, mas existe uma memória afetiva atrelada a essa história. Sol da Meia-Noite não foi escrito para leitores adolescentes lerem, foi escrito pra galera que tá com 30 anos, ou quase 30 anos, se reencontrar com essa história e passar por um momento que tava esperando, e que achou que nunca mais ia acontecer, né? Porque quem é que tava esperando o Sol da Meia-Noite? Ninguém tava esperando o Sol da Meia-Noite. E uma coisa que me marcou foi que eu botei, no dia que lançou, eu fiz um stories bem disfarçada, e eu falei assim, cadê os crepusculetes? Quem é que vai ler Sol da Meia-Noite? E aí eu recebi uma enxurrada de mensagens de pessoas dizendo, eu não vou ler esse lixo, eu vou passar longe dessa bomba. E aí eu queria que, se alguma dessas pessoas que está assistindo esse vídeo, que vocês pensem se vocês querem carregar esse tipo de rancor, ódio, palavras negativas no coração de vocês, quando vocês conseguem ver que sim, é possível viver uma experiência legal mesmo você lendo um livro, e que, acima de tudo, é injusto com muita gente que você tenha esse preconceito pra cima das pessoas, sabe? Porque eu acho que você não gostar do livro, tudo bem, você tá no seu direito, você não precisa gostar de Crepúsculo, você não precisa ler Sol da Meia-Noite, você não precisa dar dinheiro pra Stephanie Meyer, enfim, mas você apontar um dedo pra um leitor que é fã, que tem essa memória afetiva e que tá vivendo o momento da vida dele enquanto leitor, pra estragar essa experiência dessa forma, é uma coisa muito baixo astral. E eu espero que muitas das pessoas que tenham assistido esse vídeo, que a gente sabe que muita gente veio até esse vídeo esperando que a gente fosse massacrar o livro, porque a gente não é bobo não, tá? A gente não é bobo não. Consiga tirar daqui uma lição e algum tipo de aprendizado sobre essa experiência e da mensagem que a gente quer passar, e acho que de outros livros que a gente conversa e fala e da forma como a gente se expressa, de que esse tipo de experiência não é pra gente trucidar o livro, não é pra gente destruir as histórias, é pra gente encontrar os pontos fracos dela e poder discutir de forma adulta e crítica sobre isso, como leitores inteligentes que somos. Muita gente, quando saiu Sol da Meia-Noite, ficou falando o quanto esses livros formaram
elas como leitores. Muita gente tem esses livros como o primeiro livro que leu, e eu vejo muita gente massacrando as coisas que eu e a Tami temos em comum, por exemplo, e a gente reconhece muitas dessas coisas, a gente sabe o quão boas e o quão ruins elas são, mas eu sinto que a gente tá vivendo um momento que é muito perigoso, em que todo mundo fala o que quer, todo mundo julga uma escolha de alguém de ler uma coisa, porque eu tenho certeza que muitas pessoas me julgaram quando eu coloquei no meu stories que estava lendo este livro. E aí, pela primeira vez, eu me permiti não sentir vergonha de uma coisa que eu tava lendo. E eu recomendo vocês a fazerem isso, porque a gente passa muito tempo se preocupando com o que as pessoas pensam, com o que elas vão achar. Essa vergonha que eu tinha de ler Crepúsculo, de esconder essas coisas comigo, eu não tenho mais, sabe? E se alguém me perguntar na rua, Leonardo, você gosta de Crepúsculo? Vou dizer, óbvio, meu filho, eu gosto de Crepúsculo. Você não viu o livro do Edward? Li ele inteirinho. E eu acho que tem uma outra coisa que é muito importante a gente falar, exatamente porque a gente teve uma última experiência muito ruim com o livro que esteve aqui, é que gosto é gosto, gente. Você gostar de um livro ou não gostar de um livro, não bate o martelo sobre o que aquele livro significa. Tem muita gente que leu Sombrio e Solitária Maldição e deu 5 estrelas. Pra mim e pro Léo não funcionou. E a gente foi crítico em cima disso e a gente expressou as nossas situações lá. Provavelmente vão ter várias fãs de Crepúsculo também que vão ler Sol da Meia-Noite e vão ter muitas críticas a fazer. Mas aí é que entra o fator importante, a Alex tá aqui me ajudando com o rabinho, que é que a gente leu e a gente formou a nossa opinião baseado no que a gente viveu, no que a gente leu, na nossa interpretação. A gente não repetiu a fala de outras pessoas, a gente não propagou o ódio das outras pessoas, a gente leu, tirou nossas próprias conclusões, fomos críticos no processo, não nos desvinculamos da memória afetiva que esse livro traz, vivemos uma experiência incrível e a gente espera de verdade que vocês tenham aproveitado, que tenham se divertido, que tenham dado risada com os nossos surtos, quando a gente tava feliz, quando a gente tava brabo, quando a gente parava no meio do nada pra se lembrar de algo que tava acontecendo, porque eu acho que acima de qualquer coisa e de qualquer mensagem assim que esse vídeo deixe, pra gente vai ficar a experiência, vai ficar as memórias que a gente compartilhou aqui, que, enfim. Esse foi o maior livro que a gente já leu. Esse também foi o livro em que a gente leu em menos tempo de todos que a gente já pegou. Foi um livro que a gente riu e que pela primeira vez a gente chorou. Eu chorei. Saber que eu pude dividir isso com alguém que eu goste. Porque é muito ruim, às vezes, a gente ter muita vontade de ler uma coisa ou de assistir alguma coisa e a outra pessoa que você gosta, que você compartilha, ela dizer, vai ler essa coisinha aí. E eu não senti em nenhum momento que você fez isso, o que eu já sabia que não ia acontecer, porque você não faz isso. E eu fico pensando como deve ter sido para ela escrever esse livro. Sabe, me veio assim a mente de Stephenie Meyer lá no seu quartinho com um livro de Crepúsculo no lado e o arquivo do computador. E batendo, porque se você for ver, você consegue bater os diálogos certinhos. Isso é outro ponto pra galera que fez a tradução também. Eu sei que hoje Crepúsculo é uma história que eu acho que pouca gente se aproxima sem saber das tretas, ou, sei lá, entra completamente perdido. Talvez, né, alguém que nunca não tenha tanta experiência na, sei lá, da internet, de ler sobre literatura, primeiros contatos e tal. E a gente sabe de tudo isso, e uma coisa que eu sempre falo é que eu critico muito quando o autor, ele segue cometendo os mesmos erros, sabe? Tem histórias que elas foram lançadas há 15 anos atrás, onde muitas coisas não eram discutidas. E tem histórias que são lançadas hoje que escolhem não discutir essas coisas. E eu passei a entender muito melhor essa relação ao longo dos anos, de que eu tenho que ser muito mais crítica à história que está sendo lançada agora e tá de olhos fechados para isso, do que a história que foi lançada atrás, quando esse assunto não era um assunto. E a gente tá vivendo numa era de cancelamento, né, onde tudo é muito instantâneo, tipo, não sei o que, ouvi falar que nesse livro tem não sei o que, cancela o livro, né, e assim, é muito engraçado às vezes, e é muito, eu e o Léo, a gente conversa muito sobre isso, é muito assustador o quanto as pessoas são vorazes nos seus pensamentos com relação a isso, mas principalmente em não conseguir fazer esse exercício de avaliar o momento em que aquilo tá saindo e o quanto precisa a gente ter este olhar, sim, em alguns momentos, principalmente com coisas atuais,
mas que o nosso olhar para algumas coisas antigas, elas têm que vir pautadas com isso. E eu falei no começo desse vídeo que uma das minhas expectativas aqui era tentar entender o que a Stephanie Meyer ia fazer com essa história, porque não tinha como ela consertar Crepúsculo, sabe? Não tem como você consertar os erros, não tem como você apagar tudo. Como o Léo falou, ela passou um pano no personagem aqui e mudou perspectivas dele, que faz com que a gente consiga entender melhor. E ele é um daqueles personagens que eu vou sempre criticar, que ele tá fazendo as coisas na cabeça dele e ele não é gentil com a mocinha por causa dos problemas dele, das questões dele, dos não sei o que dele. Mas entre as escolhas que a autora fez aqui, eu acho que ela seguiu pelo caminho menos pior de apresentar esse personagem, que era dando um pouco mais de humanidade pra ele, que foi conectando ele com a família dele, que foi fazendo a gente ter uma visão muito mais amorosa dele com relação à Bella, dele reconhecer todas as qualidades dela. Pelo ponto de vista da Bella, o Edward tem todas aquelas... porque é a interpretação da personagem, né? Mas... olhando por uma outra visão, a autora não quis manter essa estrutura num livro presente e ela talvez tenha feito o melhor dela ou que estava ao alcance dela dentro do que ela já tinha escrito para trazer uma história que inclusive mudou algumas palavras, refez algumas linhas aqui para que soasse pontualmente menos problemático ou menos agressivo a quem tá lendo agora. E eu acho que isso é muito interessante, porque mostra que pelo menos ela se preocupa de alguma forma com isso. Uma coisa que ela soube muito bem usar foi o dom dele de poder ler pensamentos, porque isso dava uma movimentação para a história e ela soube usar uma das melhores personagens dela, que é a Alice. Eu acho que essa personagem deu uma velocidade pro livro que tinha, sei lá, capítulos que eram péssimos, aí chegava, sei lá, ela no final, assim, já mudava completamente a percepção. Ela e o Emmett, tá? Não vamos esquecer do Emmett, maravilhoso, com seu senso de humor assassino. Concluímos por aqui. Qual é a sua nota? Peguei, né? Eu também não sei. Eu não dei nota pra nenhuma releitura que eu fiz esse ano, e eu meio que sinto que esse livro é uma releitura. Tá, tudo bem. Mas eu provavelmente daria uns 3.5. Ah, tá bom. É o que eu daria. Eu acho que eu subiria pra 4 só, porque eu chorei. Espero que vocês tenham se divertido, que tenha sido muito divertido pra vocês passar esse tempo junto com a gente. Pra gente, com certeza, foi. Existem outras 3 edições do Lendo em Voz Alta pra vocês conferir aqui no canal, caso você tenha chegado por aqui pra esse projeto. Se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui. Passa lá no canal do Léo pra se inscrever também, se você não conhece ainda. Vai ficar link aqui embaixo, vai ficar linkado também todas as edições. Deixe seu joinha, tá? Comenta aqui embaixo sua experiência, conta pra gente tudo, o que você achou. E a gente se vê no próximo vídeo. É isso, um beijinho para todo mundo. E se você está assistindo esse vídeo hoje, agradeça às pessoas que trabalharam nele antes. Uma pessoa que estava trabalhando nele enquanto estávamos lendo, que é Tamires, e a pessoa que já trabalhou, na verdade, porque o vídeo já saiu, que é, no caso, o Emmett. Até a próxima edição. E, caras, a gente terminou este livro de 770 páginas. É isso. Tchau pra você. Beijo.